Olá, irmãos, graça e paz a todos. Bom, eu quero falar de um assunto aqui que eu sei que pode parecer estranho para muita gente que, infelizmente, nunca leu ou nunca ouviu falar acerca do que eu estarei falando agora. Eu não sei se você sabe, mas as Escrituras nos revelam um último êxodo acontecendo nos últimos dias, mais precisamente na última semana da grande tribulação. E a Bíblia diz que dentro desse êxodo que vai acontecer, ela diz que haverá um casamento, o qual se dará no deserto. E eu não sei se você já compreendeu isso, se você já parou para refletir nisso. A Bíblia vai mostrar para a gente em detalhes, inclusive fazendo comparação ao primeiro êxodo e dizendo: assim como eu fiz no primeiro êxodo, assim eu farei novamente. E tem detalhes e riquezas de mais detalhes. A Bíblia chega a falar sobre a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite sendo criada novamente. Pasme você, porque a Bíblia fala de abertura do mar. Deus diz que Ele abre o mar novamente. Isso são vários textos. A Bíblia ainda vai falar pra gente, é coisa assim, tremenda, irmãos, o que eu estou falando aqui. A Bíblia vai falar pra gente de desertos no plural, que o Senhor vai nos arrancar dos povos com mão forte, com ira, com furor contra as nações, vai nos arrancar de lá, desses lugares, e vai nos levar para desertos no plural, desertos nessas regiões onde a gente estiver habitando. A Bíblia diz que Ele vai nos levar para lá para realizar o Senhor um casamento. E Ele diz que vai levar a gente para lá e vai fazer a gente passar pela sua aliança, debaixo do seu cajado. Diz que vai separar os rebeldes do meio do seu povo. Enfim, a Bíblia fala muitas coisas a esse respeito. A Bíblia chega a dizer que nós não sairemos como quem foge, como quem está correndo, assustado, mas ela diz que o Senhor irá à frente de nós, Ele será irá à frente e será a nossa retaguarda. Bom, irmãos, tudo isso que eu estou te falando está na palavra. E aí você pode me dizer assim: bom, eu até acho que já vi alguma coisa assim escrito no Velho Testamento, mas como eu creio que a igreja é uma coisa, Israel é outra, não é? Então eu passei batido e falei: isso daí talvez eu acho que é figurado, ou então vai acontecer com o Israel carnal. Aí a minha pergunta para você é esta: você que sabe que o Senhor Jesus, Ele tem uma esposa e a esposa dele é a igreja, e claro, a igreja é a esposa do Senhor, não é isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 5, que a igreja é a esposa de Cristo? Não é isso que ele diz em 2 Coríntios capítulo 11, no verso 1 ao 3, que ele tem preparado a igreja como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo? Sim, a igreja é a esposa de Cristo. Mas o que você não parou para pensar, talvez, não te ensinaram, ou você não prestou atenção, é que Jesus, ele só tem uma esposa. Ele não tem duas esposas. Aliás, no Velho Testamento, né, ele tinha uma esposa só, um Israel só, e que esse Israel se dividiu em dois reinos, duas casas, dois povos, casa de Judá e casa de Israel.
2 tribos para um lado, 10 tribos para o outro. Mas o fato é que, independente de Israel se dividir em 2 reinos, 2 casas, o propósito de Deus em toda a Escritura era de unificar essas 2 casas. E é pensando nesse Israel unificado que o Senhor Jesus inspirou o profeta Jeremias no capítulo 31, no versículo 31 em diante. Quando ele fala acerca da nova aliança, ele diz: olha, mas vai chegar o dia em que eu vou fazer uma nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel. Eu vou colocar a minha lei no seu coração, porque na primeira vez o Senhor teve que pôr isso em tábuas de pedra, porque eles eram casa rebelde. E aí ele diz assim: não será mais como na primeira vez, quando eu desposei Israel no Egito, né? Tirei eles do Egito e desposei eles no Monte Sinai. Não será mais daquela maneira, porque eles violaram a minha aliança. Eles violaram uma aliança de casamento, irmãos. O Senhor se casou com Israel ali. E logo após isso acontecer, a casa de Israel, ela recebeu carta de divórcio, mas a casa de Judá não. Então, isso tudo fazia parte de um plano lindo de Deus, porque o Senhor tinha promessas de que por meio de Efraim, o cabeça da casa de Israel, que também pode ser chamado de casa de José, é uma longa história linda e maravilhosa, mas a casa de Judá é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e alguns levitas que estão por lá. E a casa de Israel são 10 tribos do norte, cujo cabeça era Efraim. Efraim, ele a princípio era um filho de José, depois passou a se tornar meia tribo junto com o seu irmão Manassés, que também era uma meia tribo, mas ele tinha promessas de Deus, e as promessas que ele tinha não eram poucas promessas. Era a promessa de se tornar plenitude dos gentios, multidão de povos, promessa de ser o primogênito de Israel. Isso está em Jeremias 31, versículo 8 e 9. Promessa de ser filho primogênito de Jacó, como eu já disse. Promessa de se tornar multidões de povos. E aí então Efraim se torna futuramente não mais uma meia tribo, agora ele passa a ser cabeça do reino do norte, nos dias de Jeroboão, rei da casa de Israel, né? Nos dias posteriores a Salomão, né? E aí então, depois que ele se torna um reino, né? Cabeça de 10 tribos, então Efraim, ele quando a casa de Israel, né, ela é rejeitada pelo Senhor, né, 65 anos depois do rei Acás, conforme diz Isaías no capítulo 7 do seu livro, e a casa de Israel seria rejeitada, né? Então ela recebe carta de divórcio, é espalhada por toda a parte da terra. Primeiramente é levada cativa para o cativeiro da Síria, e então depois ela é, como o Senhor diz, semeada por toda a terra. E aí então passa-se os anos, e a promessa que Deus fez por meio de Jacó a Efraim, né, e Manassés, principalmente para Efraim, ali em Gênesis 48, no verso 16 e 19, era de que Efraim se tornaria uma multidão de peixes sobre a terra e plenitude dos gentios. Uma multidão de peixes. E aí então, futuramente, né, a casa de Judá, que não havia sido rejeitada, ela tem o seu Messias, o nosso Senhor Jesus, sai da casa de Judá e agora escolhe 12 apóstolos e passa então pescar os peixes sobre a terra, né, da linhagem de Efraim, da casa de Jacó, da casa de José, que é a casa de Israel, as 10 tribos do reino do norte. Por que é que Efraim, ele pode ser chamado de casa de Israel? É por uma questão muito simples, irmão. Jacó disse em Gênesis 48, nessa promessa, nessa bênção que ele fez para os filhos de José, ele disse que Efraim levaria
o nome do seu pai Abraão, Isaac e o seu próprio nome sobre si. Algo normal, porque ele era o primogênito, né? Passou a ser o primogênito. Então, algo muito natural, levar o nome do seu pai. Isso era algo normal, né? Em se tratando de primogenitura. Em Israel, o filho mais velho, o primogênito, ele levava o nome do seu pai. Interessante que ele não leva tão somente o nome de seu pai, mas ele leva o nome do pai, Abraão, Isaac e Jacó. Então tudo isso pode parecer muito novo para você, mas eu só estou dizendo tudo isso para te dizer que, queridos, nós somos o Israel espiritual. Essa nova aliança é feita com a casa de Judá e a casa de Israel. Não existe espaço algum em nenhum lugar da Bíblia, nem no Velho, nem no Novo, para uma igreja gentílica tão somente se casando com Jesus em uma nova aliança. O que nós vemos é uma nova aliança sendo feita, um casamento sendo feito para com as duas casas de Israel. E o escritor aos Hebreus, ele confirma isso no capítulo 8 de seu livro, do verso 8 ao 12, quando diz que de fato a nova aliança, não é? Era para com a casa de Judá e para com a casa de Israel. Infelizmente, irmãos, nós dormimos muito tempo, não é? E ensinaram tanta coisa estranha pra gente. E aí a gente até se esquece quando a gente lê Efésios capítulo de número 2, versículo 11, quando o apóstolo Paulo diz que nós gentios temos que nos lembrar que nós éramos gentios, ou seja, não somos mais. E quando nós éramos gentios na carne, nós estávamos separados nós estávamos separados de Cristo, estávamos sem Deus no mundo, longe das alianças e aí longe da comunidade de Israel. Está escrito lá: mas agora em Cristo, vós que estavais longe, chegaste perto. Por que longe e perto? E por que ele continua dizendo que ele faz, o Senhor Jesus na cruz fez a pacificação entre os que estavam longe e os que estavam perto? O que isso significa? O que é paz entre os de perto e os de longe? Bom, os profetas vão falar o que é isso. Esse é o evangelho da paz. Zacarias vai falar isso no capítulo 10, Isaías vai falar acerca disso no capítulo 57 e no 52. Pacificação entre os que estavam perto e os que estavam longe, não é? O que é essa pacificação? Bom, como eu disse, se a casa de Judá não fora rejeitada, não é? Para que o Messias pudesse vir de lá. Então o Senhor tinha que manter o seu casamento com a casa de Judá e suportar os seus pecados até que Jesus viesse. E aí então, por isso Zacarias diz no capítulo 10, não é, que chegaria o dia em que o Senhor fortaleceria a casa de Judá e salvaria a casa de José, que é a casa de Israel, as 10 tribos, não é, em que o seu filho Efraim se tornara a cabeça. E ele diz que então fortalece a casa de Judá, mas tem que salvar a casa de José. Ele diz que nesse dia em que eu salvar a casa de José, será como se nunca eu os tivesse rejeitado. Então, tudo se encaixa, irmãos. Se você estudar um pouco a palavra, vai entender que isso está tudo ligado, né? Porque realmente, como eu disse, o Senhor deu carta de divórcio para a casa de José, mas não pensando em José, pensando, né, no reino do norte, na casa de Israel, cuja seu filho Efraim era o cabeça do reino do norte. Amém? Então, queridos, tudo isso é algo muito maravilhoso, você não acha? Você não acha que tem muita coisa que deixaram de contar pra gente, que a gente deveria saber? Pois é, eu estou aqui para te falar essas coisas, para fazer você, inclusive, parar para pensar e começar a estudar melhor as Escrituras com a lente exata, com a lente correta, com a lente dos profetas, com a lente dos apóstolos que tinham a lente dos profetas, com a lente de Cristo, com essa lente da qual todos nós devemos ler e interpretar as Escrituras para que a gente possa de fato compreender os tempos determinados que o Senhor determinou pelo seu próprio poder e colocou nas festas.
E através dela a gente tem a linha do tempo, a gente consegue discernir os tempos, e aí a gente não dorme espiritualmente mais, a gente desperta e passa a conhecer os mistérios do Senhor a fim de ficarmos preparados de fato para a sua vinda no tempo certo, no tempo determinado, correto, não mais como pensávamos, não é? Porque se somos Israel, logo tudo que fala acerca do arrebatamento e ressurreição, que é para o Israel espiritual, bem como o casamento das duas casas de Israel, tem que acontecer do jeito que está escrito, e não como a gente fantasiou, né? Com esse desejo durante esses anos todos, né? Como quem quer fugir de qualquer maneira da grande tribulação, e para isso a gente faz qualquer negócio, até jogar os profetas no lixo, se for o caso, e ficarmos abraçados, né, com os ditos pais da igreja. Não digo todos, porque alguns de fato eram verdadeiros servos do Senhor, mas enfim, é isso, irmãos. Pare para pensar, reflita. Se vai haver um casamento no deserto, se haverá um êxodo, um futuro êxodo, né, melhor dizendo. E se o Senhor vai fazer todas essas coisas, vai nos levar para os desertos dos povos, e se Ele vai chegar ao ponto de criar uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, para proteger o seu povo que estará espalhado nos 4 cantos da terra, em vários lugares ermos e desertos, para nos proteger, para nos guardar. Se Ele diz isso, que Ele vai fazer sinais, sangue, coluna de fogo e fumaça, como diz em Joel capítulo 2, se Ele diz que vai fazer tudo isso, e se Ele diz que isso vai acontecer, eu acho que a gente tem que começar a refletir melhor no nosso evangelho, na nossa escatologia, não é? Isso tudo não tem nada a ver com o judaísmo, isso tudo tem a ver com o Israel espiritual, do qual os apóstolos faziam parte. O Israel carnal continua sendo o Israel carnal, o Israel que não crê em Jesus, o Israel que não crê em Yeshua, é o Israel que continua ainda duro de coração, continua ainda circuncidado na carne, não compreendeu que a circuncisão é no coração e que Jesus, por meio do seu Espírito, é quem faz isso, escrevendo a sua lei dentro do nosso coração, a qual se resume em amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Enfim, tudo isso não muda nada. O que muda, irmãos, é que agora você deixa apenas de conhecer, não é? A mensagem da cruz, do Cordeiro que tira o pecado do mundo, e você passa a conhecer a mensagem do Cristo como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Você passa a se aprofundar nos mistérios de Deus, e aí você consegue fazer aquilo que de fato o Senhor Jesus gostaria que fizéssemos, e que os apóstolos, todas as vezes que escreveram para nós, nos incentivaram. Por exemplo, Colossenses 3:1, é que se já passamos pela morte com Cristo na cruz e já ressuscitamos com Cristo, nós temos que buscar as coisas que são do alto e pensar nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra do trono do Pai, como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, realizando uma obra intercessora por nós, até chegar o tempo das 3 últimas festas: festa das trombetas, festa da expiação e festa dos tabernáculos. Festa das trombetas, início da última semana; festa da expiação, final da última semana, saída do sumo sacerdote do santuário dos céus para vir buscar a sua igreja no dia da redenção, dia da festa da expiação, dia da redenção para o qual nós fomos selados. Isso se não entristecermos o Espírito Santo. Aí então tudo vai dar certo, nós vamos subir o Monte Sião, onde estivermos os 4 cantos da terra. Não seremos como o Israel do primeiro êxodo, que tiveram que ficar separados do Monte Sinai, o qual tinha limites demarcados, de modo que se até um animal tocasse no monte era apedrejado. Isso porque eles eram carnais e não podiam subir para o casamento. Tiveram que ficar embaixo. Mas nós não, irmãos. Como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 12, nós subiremos ao Monte Sião. Não será o Monte Sinai, mas será o Monte Sião. O contexto pode até ser do êxodo do passado. Deus pode até estar usando a geografia. Deus pode até estar usando todo o aparato desse êxodo para nos revelar coisas
futuras. Afinal, o escritor aos Hebreus diz no capítulo 10, ou se não me falha a memória, é o capítulo 8, mas eu acho que é o capítulo 10. Ele diz que todas aquelas coisas que ocorreram no passado, inclusive o êxodo, eram sombras dos bens vindouros, somente sombra. E se o escritor aos Hebreus está tratando de um deserto em que nós estamos indo para o Monte Sião e não para o Monte Sinai, e se ele está falando desta jornada que nós estamos fazendo e que no tempo do fim nós faremos mesmo de verdade durante 3 anos e meio, é porque realmente ele acreditava e que tudo aquilo que aconteceu no passado vai voltar a acontecer. E aí a boa notícia para você é esta, é que nós somos o Israel espiritual de Cristo, nós não estamos no Monte Sinai, mas nós estamos no Monte Sião, e por isso nós somos mais do que vencedores. A má notícia para alguns fracos crentes que tentam fugir a todo custo da última semana da grande tribulação, é que você infelizmente vai ter que passar juntamente comigo, se estivermos vivos até lá, e saibam que esse tempo está chegando, está muito próximo. Mas a boa notícia também é que o Senhor vai proteger a gente vai ser guardado por Ele. Se a gente for filhos obedientes, Ele vai nos tratar como filhos. Mas se a gente for filho rebelde, Ele vai tratar a gente como bastardo. Mas que a gente seja filhos obedientes, para que a gente possa de fato sermos mais do que vencedores. Amém? Então um grande abraço a todos vocês aí. Até mais. Até a próxima. E aí continue estudando. Amém? Isso é algo muito profundo. Eu apenas trouxe aqui uma breve explanação do que seria esse último êxodo. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Shalom.